vamos lá. Paulo Rebonato, fala garoto, essa história do Gabriel está na cara que é mais um devaneio do marketing pessoal da Leila do que aspecto esportivo, porque não se explica o tratamento que ela está dando ao Dudu. Ela é muito vingativa. E esse é o nosso próximo tema, afinal de contas, estão fritando o Dudu? O que acontece com o craque? Eu vou dar a minha opinião. Eduardo, você foi responsável pela. Um dos responsáveis, né? Ninguém faz nada sozinho. Eduardo Pereira Rodrigues, Dudu, que fez 32 anos no dia 7 de janeiro de 1992. Você é um símbolo de uma reconstrução de um time, de um clube que teve o seu patrimônio jogado no chão, ou na chão, como diria a dona Armênia, e aquele foi um período de muitas incertezas para o palmeirense, né? O estádio estava no chão, o clube social sendo reformado, presidente novo, sem dinheiro para pagar a conta de luz. Era uma situação muito difícil pela qual o Palmeiras passava institucionalmente. A sua contratação, vindo do Grêmio, dando chapéu no Corinthians e no São Paulo, ela fez com que o torcedor do Palmeiras tivesse a sua autoestima renovada, né? A sua autoestima melhorada. Você nunca foi um jogador fora do campo exemplar, né? Você se meteu em várias, não foram poucas, foram vários problemas que você encontrou, inclusive dentro de campo, com arbitragem. Então, de 2015 para cá, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 e a 24 agora, com a sua saída. Lembrando que o Palmeiras, você e o Palmeiras conversaram, o Palmeiras te acolheu também num momento difícil da sua vida pessoal, né? Quando você teve lá a sua treta lá com a sua ex-esposa e você foi inocentado e você precisou sair do Palmeiras e saiu ganhando muita grana e voltou sendo reconhecido ganhando muita grana. Você teve seu contrato renovado sendo talvez o principal ou um dos principais salários do Palmeiras. Você sempre foi e sempre será reconhecido pelo torcedor do Palmeiras. Agora, não dá para você, a essa altura, com 32 anos, exigir que o Abel Ferreira, ou o João Martins, ou o Anderson Barros passe ferro no paninho para evitar sua dor de ouvido. Não dá para ir buscar uma chupeta nova para você, porque você não está jogando. E não dá para ficar mandando esses recadinhos, estou triste, ou fica lá no campo, segurando a trave. Coitado de mim, porque quem arrumou essa treta toda aí foi você mesmo. Foi você mesmo, Eduardo. Então, eu tenho plena convicção de que você, dentro do campo, resolve tudo isso, porque você é um jogador diferente. Tem uma dúvida sobre a sua lesão, mas eu já vi jogadores que se lesionaram e voltaram bem. Tem alguns que voltam e não voltam bem, mas tem outros que voltam e voltam muito bem. Então, pelo que dá para perceber, Dudu, acho que está faltando um pouquinho de carinho, é isso que você quer. Não se esqueça que, neste momento, no Palmeiras, não há mais espaço para esse tipo de comportamento. Né? Você vai se lembrar, Dudu, dos meninos que aprontaram antes do Mundial e ficaram fora. O Palmeiras jogou e perdeu o Mundial com o Jailson Navarro, porque os moleques que estavam bem não foram para o Mundial. Então, esse tipo de comportamento num clube organizado como é o Palmeiras, um esporte de alto rendimento, não cabe mais. Então, espero que você repense, espero que você entenda a importância que tem, porque parece que você deu de ombros para a importância que você tem para o torcedor do Palmeiras ao procurar o contrato lá com o Cruzeiro. E desejo muito também que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, entenda que presidir um clube de futebol não é presidir uma agência dos Correios, por exemplo, ou uma farmácia, ou uma casa lotérica. Não é, é diferente. Tem um jogo de futebol, tem idolatria, tem o amor das pessoas pelos jogadores. Isso não significa que a instituição tem que ficar refém, mas é preciso encontrar um meio termo para que vocês possam conviver em paz. E o Dudu seguir a vida dele no Palmeiras, encerrar o contrato dele quando tiver que encerrar e sair com a cabeça erguida, porque afinal de contas você tem Copa do Brasil de 15, Brasileiro 16, Brasileiro 18, Paulista de 20, Libertadores 20 e 21.
Paulista de 22, Recopa 22, Campeonato Brasileiro 22, Supercopa no Brasil 23, Campeonato Paulista 23, Campeonato Brasileiro 23. Em muitos desses campeonatos, Eduardo, você não foi. Você foi protagonista, não foi coadjuvante. Então, está na hora de você também mostrar, desabrochar, sair um pouco desse lugarzinho pequeno de vítima. Ó, oh, coitado, não era nada disso, não fui eu, foi meu empresário, não queria sair, vou ficar pela torcida, pelos meus filhos. Meu, agora é hora de você mostrar em campo. Muito bem. Flávio Latifi, o que é que você tem de informação sobre a situação do Dudu? Então, o Dudu, mais uma vez envolvido em um episódio desse, né? Dessa vez, né? Ele não foi ele que buscou, né? Foi algo que surgiu, Palmeiras e Flamengo viram como uma possibilidade e ele acabou envolvido nessa. Tem muito disse-me-disse nessa história, né? Conversando, no final de semana eu tava de plantão e eu e a Luísa Sá, nossa repórter de Flamengo no Rio, a gente subiu da troca. Só que agora tá curioso, né, Massini? Porque o lado do Flamengo garante que não foram eles que levantaram essa bola, que foi o Palmeiras. E o Palmeiras garante de pé junto que não foi o Palmeiras que sugeriu envolver o Dudu numa troca. Então, como o próprio Danilo Lavieri e a gente publicou no final de semana, né? O Dudu ficou bem incomodado com essa história da troca. É, e assim, no Palmeiras, quando fui questionar novamente sobre essa situação, óbvio que existe resquícios da mágoa, né, dessa história com o Cruzeiro, né, do acordo com o Cruzeiro que ele pediu para ser negociado, né, deu essa espetada no Palmeiras, mas também existe o entendimento que é aquilo que você falou, Massini, se o Dudu entra em campo, é, vira um jogo, ajuda, faz gol, dá assistência, ele vai ser ovacionado e essa história a gente vai esquecer completamente. E outra, se ele achou que indo até a direção do Palmeiras, eles iam renovar o contrato dele, ele que mostra em campo, né? Nada mais justo. Se ele quer que o contrato seja renovado até o fim de 26, ele que vá, ele que faça a diferença, como já fez inúmeras vezes pelo Palmeiras. Mas é complicado, porque também não é complexo. Você é um ídolo do clube e ver você, a presidente, dando entrevista dizendo que não vai renovar e que não vai aumentar um centavo do que você ganha. Tem jogo, você não joga. Aí tem os vídeos dele encostado na trave, chateado. É uma situação muito complicada, mas que assim, é aquilo que a gente tem falando nas últimas lives. Se ele entrar, fizer 2 gols, decidir um jogo, a gente, na terça que vem, a gente vai estar aqui falando que o Dudu já tá de bem com a torcida. Bem, Danilo Lavieri, queria te ouvir a respeito dessa questão do Dudu aí, o movimento que ele fez do Cruzeiro, o Palmeiras não ofereceu, não ofereceu, quer trocar, não quer trocar. Acho que podiam conversar ali um pouco, né? E seguir a vida, cada um na sua, fazendo o seu papel. Você não acha, não? Sem dúvida, até porque o Palmeiras está cheio de exemplos de que fizeram alguma coisa que depois no passado, aliás, depois no futuro se arrepende, muda de ideia e é perdoado pela torcida. Gustavo Gomes já foi afastado pelo Luxemburgo porque estava numa negociação e teve uma postura que não foi considerada boa pela diretoria do Palmeiras e pela comissão, foi afastado e hoje é considerado ídolo, xerife e foi recusar a proposta de 30 milhões de dólares por ele. A Leila Pereira já chegou a dizer: se for para continuar assim, eu vou para o Flamengo, quando era patrocinadora na gestão do Paulo Nobre, e hoje é presidente do Palmeiras, e está aí sendo reeleita. E o Abel já assinou pré-contrato com outro time do Catar, vai envolver o Palmeiras no pagamento de uma multa, e está aí hoje como ídolo absoluto do Palmeiras. Então o Dudu errou, como a gente sabe, e pode ser muito bem esquecido. E depende muito mais dele do que de qualquer outra pessoa para que essa novela seja esquecida. Ele tem que voltar a jogar bem, ele tem que voltar a querer jogar bola. E, claro, também tem que ter a colaboração do Abel, de colocá-lo em campo, não só quando já tiver 3-0 para o Fortaleza, ou não só também, e depois o Palmeiras ganha do Bahia, e a justificativa do Abel é porque o Dudu jogou 25 minutos no campo lá em Caxias contra o Grêmio e estava muito pesado.
não dava para jogar 10 minutos com o Palmeiras ganhando de 2-0. Então precisa equilibrar isso. O fato é, a Leila está brava com o Dudu, não queria que o Dudu continuasse, a diretoria não queria que o Dudu continuasse, e a comissão técnica não faz questão nenhuma de que ele continue. Porque se quisesse, estaria brigando por ele como a comissão já brigou por John, como já brigou por Gustavo Gomes, por Rafael Veiga, por tantos outros jogadores que tiveram proposta, Luan, e a diretoria do Palmeiras não deixou sair a pedido da comissão. E no caso do Dudu, a resistência zero. O Dudu errou bastante, procurou essa questão, abriu a porta para que ele fosse tratado dessa maneira, do jeito que está sendo tratado, e a resposta só pode vir em campo. Mas precisa ser uma resposta justamente ao que o Abel tanto prega, do todos somos um. Não adianta a Leila querer afastar o Dudu, o Abel não dar chance para o Dudu. Todos somos um. Não é isso que o Abel fala? O Dudu tá ali, tá treinando, merece a oportunidade e, se corresponder dentro de campo, precisa continuar a entrar e cada vez mais jogar bola, porque é o cara que a gente sabe que pode fazer a diferença. Agora, nessa novela de quem ofereceu quem, eu apostaria alto que foi o Palmeiras. Muito bem. Bom, mas você, diante desse quadro aqui, vocês acham que dá para continuar ou não? Porque eu, sinceramente, não vejo que o Abel e a comissão querem descartar o Dudu. Eu acho que se ele se comprometer e jogar bola, eles não vão querer um jogador desse tamanho fora do Palmeiras. Sinceramente, tenho uma visão diferente do Danilo, mas eu queria ouvir neste clima colocado pelo Danilo, como é que faz para continuar, hein, Latif? Então, Márcio, eu acho que para a diretoria do Palmeiras, se o Flamengo ligasse para o clube hoje e falasse, eu consegui convencer o Dudu a vir, pode seguir adiante. Hoje, todo mundo na direção do Palmeiras comemoraria bastante, porque se você analisar friamente a situação de Dudu e Gabigol, hoje é muito mais negócio você ficar com o Gabigol do que com o Dudu, né? O Dudu tem 32, né? O Gabigol 27. Como você falou, Márcio, o Gabigol tá meio levando a carreira dele daquele jeitão, já meio que esquecendo o futebol. Só que o Dudu acabou de se recuperar de uma lesão muito grave. Então, óbvio que é muito mais interessante hoje ter o Gabigol que o Dudu, ainda mais pelo que o Danilo já falou em relação dos problemas da diretoria com o Dudu, da comissão técnica com o Dudu, mas a informação que a gente tem é que o elenco do Palmeiras hoje é esse que está aí. Com ou sem Gabigol, o elenco do Palmeiras é esse. Então, o Dudu é uma das opções. Então, se na quinta ele entra contra o Atlético Goianiense, o Palmeiras está empatando 1-1 e ele faz o gol da vitória, no próximo jogo a gente já vai estar falando de outra coisa. Então, é meio repetitivo, né? O Danilo falou isso, você falou, eu tô falando, mas eu acho que o clima vai muito do termômetro do que está dizendo em campo, né? Então, no último jogo, a torcida gritou, fica Dudu, e ele nem tá jogando. Imagina se ele entra, faz o gol da vitória, o que o Allianz Parque não vai dizer, né? Muito bem, é isso aí.